Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e finalizamos a nossa série sobre a parte introdutória dos modelos de referência OSI. Meu nome é Leonardo Furtado, eu produzi essa série para você que está começando na área de redes, está estudando redes de computadores ou até mesmo já seja um veterano na área aí, com alguns anos de carreira e precisa resgatar aí a parte fundamental dos conceitos envolvendo o funcionamento de redes. Olhamos aqui o que eu sugiro que você faça para dominar esse tema, que é o foco desse vídeo aqui, é arranjo de ideias para você dominar. Matei de uma vez por todas a parte OSI da minha vida. Sugestão número 1. Você precisa realmente saber descrever para que serve o modelo de referência OSI e o seu equivalente lá, a suíte TCP/IP, e saber citar todas as camadas desses modelos de referência, em que ordem elas se encontram, o que é a camada 7, qual que é a camada 4, qual que é a camada 3, qual que é a camada 2, qual que é a camada 1, qual que é a ordem dessas camadas, tanto no OSI quanto aqui na suíte TCP/IP, que é até mais fácil, né? São 4 camadas ali. Você tem que saber descrever isso aí. Você que é candidato a uma certificação de indústria, entry level, que nós chamamos, que é o início, o pontapé na área de rede, você tem que saber escrever OSI e TCP/IP, as camadas. Tá? Então esse é o primeiro grande passo aqui. O segundo é saber explicar quais componentes residem em cada camada. Todos? Claro que não. Quanto mais você souber, obviamente, melhor para você mesmo, inclusive, mas os principais componentes que possam estar associados ou referenciados a esses modelos de referência. Eu não quero que você leve no coração aquilo que eu falei nos episódios anteriores. Cara, switch não é bem camada 2, enfim, é a função que é camada 2. Não quero que você vá por ali. Faça o feijão com arroz. Tá? Mantenha essas observações para você mesmo. Mas no exame de certificação, nem de longe, esse grau de detalhamento, aprofundamento de tópicos, isso vai ser exigido. Jamais será exigido. Então, foca no que os seus materiais sugerem nesse sentido. A suíte L2, o router L3, foca nisso aí que tá bom. O restante, mantenha como observações próprias. Fica com você no teu coração isso aí. Saber citar exemplos de protocolos nas camadas. É o passo 2 aqui. Não somente os protocolos, mas já tem TCP aqui, os componentes. Ali, ó, exemplo de protocolo, cara, protocolo TCP e UDP estão referenciados na camada 4, camada de transporte. Protocolo Ethernet na camada 2, camada 1 e 2 no caso. Protocolo IP, o IPv4, IPv6, ICMP, tá lá na camada de rede. Protocolo de camada de aplicação, HTTP, FTP, Telnet, SH, SMTP, aquela coisa toda. São exemplos de protocolos que estão referenciados nessas camadas e roteadores, roteador camada 3, rede. Ou camada de internet no TCP/IP, switches, camada 2, hubs, camada 1, cabos, conectores, camada 1. Exemplos de equipamentos em quais camadas esses equipamentos estão referenciados. Muito importante, o que seria o quarto caso aqui, é saber descrever as funções. Quais são as funções da camada física? Quais são as funções da camada de enlace de dados? Quais são as funções da camada de rede? Ou seja, o que elas fazem? Cada camada. A camada de transporte, camada de sessão, apresentação, aplicação. Você precisa saber descrever o que cada uma dessas camadas faz. É necessário isso aí, para o seu bem como um profissional de rede, iniciante na área, e para você não perder pontos preciosos num centro de exames quando você estiver fazendo um exame de certificação. É muito importante. Então vamos lá, saber descrever as camadas, em que ordem elas estão citadas, saber exemplificar protocolos contidos em cada uma das camadas, saber exemplificar os componentes referenciados em cada camada também, as funções da camada, de cada uma delas. Esses 4 pontos iniciais aqui. Vamos falar de algumas coisas, aspas, um pouco mais complexas, mas que mesmo assim, nível 0, vai por mim, que são exemplos de PDUs. Eu até já escrevi os nomes aqui, né? Na camada física, o PDU chama-se bits. Na camada de enlace de dados, o PDU é quadro ou frame. Na camada 3, pacote ou packet.
A camada 4, segmento quando é TCP, mas tem também aqui o datagrama, né, o datagram. No caso do UDP, vou até fazer entre parênteses aqui o UDP. Chegar aqui, ó, pronto, camada 4. Camada 7, dados. Por que isso? Porque ocorre, coisa que veremos na sequência dessa série toda, que vamos já entrar nos protocolos, nas camadas, uma coisa que chamamos de encapsulamento, né? Dados, segmento ou datagrama, pacote, quadro e bits. E como é que isso ocorre saindo do host remetente de uma mensagem para o destinatário. Você tem que saber reconhecer qual o nome de cada PDU. O pacote Ethernet, está errado. Você não fala pacote Ethernet, você fala quadro Ethernet. O pacote TCP, está errado. É segmento TCP. Entendeu? Então você tem que saber usar o nome correto, o nome do PDU correto, de acordo com o protocolo que produz o cabeçalho, que vai dar o nome desse PDU. E, enfim, isso é necessário, isso é um fundamento de um profissional iniciante na área de redes, um estudante, ou um cara que está trabalhando na área de rede. Coisas que veremos com mais detalhes na sequência dessa playlist, dessa série, assim como o que eu vou falar agora, que seria o 6º passo aqui. Você, com muita propriedade, saber descrever todo o processo de encapsulamento e o reverso, que é o desencapsulamento, que ocorre nas pilhas de protocolos entre o remetente e o destinatário. Vocês vão encapsular dados em segmentos ou datagramas, em pacotes, em quadros, em bits. Aí os bits navegam pela rede e o reverso ocorre. Então, bits, quadros, pacotes, segmentos e, ultimamente, dados. Você precisa saber descrever isso aí com a melhor qualidade de detalhes que você puder. Você pode até querer ser objetivo, mas o seu discurso tem que ter convencimento. Tá? Tem que saber convencer as pessoas sobre o que você está falando e por que você está falando. Essa é uma coisa importante. Assim como na mesma linha, que seria o 7º passo aqui, saber descrever como as aplicações são encapsuladas e desencapsuladas, ou seja, como ocorre, é quase que uma extensão do passo 6, só que você vai além um pouco. Quais campos e de quais cabeçalhos são utilizados para esse propósito. Ou seja, quais são os campos do quadro Ethernet? E como eles funcionam, para que servem? Seria interessante. Aí no quadro Ethernet, como é que você identifica o protocolo de camada superior? Isso aqui é um ARP, isso aqui é um IPv4 Unicast, isso aqui é um IPv6 Unicast, isso aqui é um MPLS. Qual o campo que é usado? Aí chega na camada de rede. No cabeçalho IP, quais são os campos, para que servem esses campos e qual campo no cabeçalho IP cita o protocolo de camada superior que ele está transportando. Exemplo, número meia dúzia, TCP, número 17, UDP, número 89, OSPF, coisas assim. Aí pensando numa aplicação comum na rede, chega na camada de transporte, a TCP ou UDP ali, né? Um segmento ou um datagrama, quais são os campos do cabeçalho TCP e quais são os campos do cabeçalho UDP, como eles funcionam, para que servem e qual campo, ou campos nesse caso, nesses dois cabeçalhos identificam protocolos de camada superior, ou seja, as portas. Cara, você tem que saber. Isso é muito básico, mas o que dá, as pessoas vão querer saber de você, às vezes numa entrevista, numa prova, num exame, seja de um processo seletivo ou de uma certificação, o quanto de básico você sabe. Se você não souber descrever o básico, irmão, você vai ter dificuldade de crescer nessa área. Porque às vezes muitas pessoas pecam por pular etapas que são importantíssimas. Às vezes o cara tem 4, 5 anos de profissão e tu pensa assim, qual que é o type code dessa mensagem aqui? O cara, type code, o que é typing code? Se você me faz essa pergunta, você está falando do ICMP? Um ping, um echo, né? Type 8 código 0, isso você quer saber? Enfim, não é para você falar que você manja pra caramba, que você é bonzão, nada disso. É importante saber identificar quem são as coisas quais são as coisas na rede. Saber classificá-las de acordo, descrever apropriadamente sobre essas instruções, estruturas de dados, protocolos, procedimentos, é muito necessário. Léo, isso é muito avançado. Não é. Vai por mim, não é avançado, é básico, Isso que eu estou falando tudo é básico. Esses 8 passos aqui, que eu vou falar do 8º então, né?
descrever o funcionamento dos protocolos envolvidos numa comunicação na rede, seus cabeçalhos, campos, funções, estruturas de dados. Aí é quase a mesma coisa que o bullet 7, só que tem uma outra informação extra aqui, ó, que é estrutura de dados. Aí coisas que veremos na sequência dessa playlist. O que é uma tabela MAC? O que é um ARP cache? O que é uma tabela de roteamento? O que é uma FIB? Uma tabela de adjacência, uma tabela BGP, ou um Link State Database, um Topology Table e por aí vai, sabe? São exemplos de estruturas de dados mantidas por protocolos que são invocados num processo de comunicação na rede e referenciados em determinada camada do OSI. Pum! Quando você exercitar esse modelo exaustivamente e ficar bom, cara, você está pronto para crescer muito na área de rede. Aí o horizonte é muito amplo. O limite é o céu, literalmente. O que eu vejo, infelizmente, profissionais que já atuam na área de rede e que não sabem descrever o básico do funcionamento de rede. Essas mesmas pessoas que têm dificuldade em entender uma tecnologia mais sofisticada. Por quê? Porque elas não têm base. Então foca nisso aqui. Você está aprendendo rede, está começando com rede, foca nisso aqui. Segue meu conselho, você não se arrependerá. Que é praticamente uma coisa que tu só aprende uma única vez. E você exercitando, né, os seus mapas mentais, suas documentações, qualquer que seja o processo que você usa para aprender, decorar e memorizar as coisas, isso vai fazer uma única vez. Lá na frente, cara, você vai virar meio que vai estar no teu sangue. Assim como decorar número de Ethertype, número de protocolo ID, número de porta de camada de transporte, mapeada para aplicação, de tanto você lidar com isso no teu cotidiano, você vai estar no sangue, você vai saber responder quase tudo sobre isso de cabeça. No máximo, para acontecer, cara, eu sei que você está falando, e blá, 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 no entanto, o número exato, não me lembro, mas só de você falar, sabe, o mínimo disso aí, o cara sabe. Aí você pega o papiro, dá uma olhadinha no papiro, porta X. Até saber onde procurar uma determinada informação, você vai conseguir se desenvolver nesse sentido. É uma das coisas mais importantes que eu falo para profissionais de redes. Segue meu conselho, você não vai se arrepender, vai te ajudar muito a se destravar em um monte de coisas que as pessoas têm dificuldade justamente por não possuírem essa base, e você vai seguir na carreira de uma forma muito mais produtiva. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você acha que essa playlist tem te ajudado a entender melhor o funcionamento das redes, compartilha com a sua comunidade, com seus amigos, colegas de trabalho. Se você está numa faculdade, faz um broadcast lá dentro, nos teus colegas de trabalho na empresa, grupos de estudos, compartilha, divulga esse trabalho que eu estou fazendo aqui. E muito importante, cara, deixa o teu comentário, que para mim é legal. Eu gosto muito do modelo de interação com as pessoas, com os profissionais, sejam eles iniciantes ou experientes, não faz diferença. Entender um pouquinho das tuas expectativas, se eu estou conseguindo atender essas expectativas de acordo, legal? E assine o canal, tá? Porque assim que eu publicar alguma coisinha novinha, tu vai receber notificação lá em tempo real. Vamos lá, pessoal, não terminamos essa série está no início ainda. Próximos vídeos vão ser um pouco ou substancialmente diferentes. Eu espero mesmo que você tenha consultado a série toda até agora, porque daqui em diante eu não vou ficar voltando no tempo para falar certas coisas. Eu vou focar mais cirurgicamente nos componentes, nas coisas que eu preciso falar a respeito. Um grande abraço, bons projetos, bons estudos e siga acompanhando o canal. Valeu!